igreja? Tá vendo? O problema de microfone, né? Ela fez tudinho no microfone dela. E eu mexendo ali e ela estava com outro microfone. Aleluia. Amém? Quantos estão tristes de estar na casa do Senhor essa noite? Amém? Tá esperto, hein? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Amém. Olha para o teu vizinho e diz assim para ele: ainda bem que você veio. Aí pergunta assim para ele: por quê? Aí diz assim para ele de novo: porque Deus vai te abençoar essa noite. Que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que nos visitam, fiquem à vontade. Essa é a casa de Deus, essa é a casa do Senhor, né? Casa do Pai. Então sintam-se em casa, em nome de Jesus. Amém? Abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo 14, verso de número 13 até o 16. Mateus, capítulo 14, verso 13 ao 16. Todos acharam? Alguém forneça a Bíblia ali para os irmãos que estão ali, por favor? Em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, Mateus 14, verso 13 até o 16. Amém? Mateus, depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Amém? Acharam todos? Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Amém? Feche seus olhos e ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa. Assim como o salmista declara: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outros. Sabemos que aqui, Senhor, teu poder é manifesto em nossas vidas, e aqui, Senhor, recebemos em nome de Jesus as palavras, as profecias, e pedimos a Ti nessa noite que o nosso coração esteja também aberto para receber, e que no nome do Senhor Jesus a Tua palavra vá e produza um fruto agradável a Ti, um fruto, Senhor, que alegra o Teu coração, e que no nome do Senhor Jesus, ó Deus, ela não volte para Ti vazia, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém? Irmão, só lembrando, assim como minha esposa disse, amanhã, a partir da tarde, estaremos aqui reunidos na igreja para fazer um baião de 2, né? E aí vamos estar levando lá para Taguatinga, lá atrás do Extra, do Carrefour. Ontem eu dei uma passada lá. Aí eu perguntei para o rapaz quantas pessoas haviam ali, e ele disse: rapaz, é difícil saber, mas pode contar mais ou menos 5 pessoas por cada barraca. Eu falei: tá bom, vou contar as barracas. Contei, se eu não me engano, se eu contei certo, se eu não fugir, nesse dia da escola, deu 42 barracas. Né? Então ali, e o rapaz falou: mas está chegando mais gente. Eu falei: pensa. Né? A gente vai estar preparando umas 200 e poucas marmitas, e aí a gente vai estar levando amanhã as roupas também que sobrou da primeira vez, a gente arrecadou mais, vai estar levando também brinquedo que a gente arrecadou, vai estar levando também,
né? E vai estar distribuindo ali para aquele pessoal. Amém? A gente vai fazer um culto ali e vai ganhar muita alma para Jesus, né? Eu saí de lá e falei assim: Senhor, tem uma igreja aqui, abençoa. Né? Tem uma igreja aqui, Jesus, abençoa. Ganhar aquele povo para Jesus, pegar todas as barracas, fazer uma tenda gigante, né? E fazer uma igreja lá em nome de Jesus. Então amanhã a gente vai estar reunido aqui. Depois minha esposa vai estar falando o horário que a gente vai estar se reunindo para a gente poder fazer isso daí. Amém? Dia 4 também de outubro, né? Na outra semana, no outro domingo, vamos estar realizando o batismo nas águas, né? Então vai ser uma bênção também. Aí a gente vai estar fazendo o batismo pela manhã, 9 horas da manhã, vamos estar nos reunindo aqui na igreja para sair daqui 9 horas, umas 8h30 a gente já vai estar por aqui. 9 horas a gente vai estar saindo, vai estar indo lá no riozinho, que a gente batiza, a gente vai batizar e depois a gente vai voltar para a igreja. E aí a gente vai fazer o primeiro culto de Santa Ceia dos nossos irmãos, vamos estar ceando todos juntos com eles, né? E aí, quando acabar o culto, vamos ter uma comunhão, né? Vai ser uma bênção. Olha para o teu vizinho e diz: você não pode faltar. Diz assim para ele: você não pode faltar. Você não pode ficar de fora. Amém? Em outubro também temos programado aí a arrecadação de brinquedos, de preferência novos. Para quê? Porque a gente está querendo levar para um orfanato. Amém? Então você que pode doar, doe brinquedos. Temos feito uma rifa, né, para trocar a bateria, fazer aqui um aquário, aqui, colocar o microfone na bateria, tudo. E daí a gente vai pegar um pouco desse dinheiro, vai comprar brinquedos também novos, para poder estar levando para essas crianças no mês de outubro, né? Então vai ser uma bênção, irmãos. Temos muitas coisas, a maioria das coisas que vamos fazer é tudo lá fora. E aqui, pouco na igreja, mas a gente vai fazer muita coisa lá fora, porque Jesus nos chamou para isso. Nos chamou para ir para fora, para anunciar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, ganhar almas para o reino, né? É isso que a gente vai fazer em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos fala aqui em Mateus, capítulo de número 14, conforme lemos sobre o milagre da multiplicação. Jesus, com seu infinito, seu grande amor, ele alimenta uma grande multidão. Aproximadamente 15 mil pessoas é alimentada naquele dia. Então, nós vemos que Deus, ele tem um amor muito grande. E a Bíblia nos garante isso em João capítulo 3, no versículo de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma forma inexplicável. E aqui a Bíblia nos relata que Jesus, ele também teve essa mesma compaixão com aquela multidão. E eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais essa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no seu coração. A Bíblia diz que Jesus, ele sai de um certo lugar, ele pega o barco e se direciona a um lugar deserto, um lugar apartado. Mas a palavra do Senhor diz que uma multidão o seguia. Era impossível Jesus andar sozinho. A Bíblia diz que ele se retira para um lugar deserto. E eu quero que você repita comigo assim: uma multidão o seguia. Guarde bem isso no teu coração. Uma multidão o seguia. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele tempo as pessoas, elas viviam de uma forma totalmente diferente da nossa. Eles não tinham celular, não tinham GPS, não tinham navegador. E aí, quando Jesus ele pega o seu barco, sai em uma direção, as pessoas já imaginam: opa, Jesus está indo para cá, ele vai para tal lugar. E ali a Bíblia diz que as pessoas vão, rodeiam aquele lado e dão de encontro novamente com o Senhor. O percurso era longo, muito longo. Enquanto Jesus fazia isso de barco, as pessoas faziam isso a pé. Mas dependendo do clima, do vento, muitas vezes andar de barco é muito complicado, porque você rema contra a maré, você rema contra o vento. E ali você rema, quando olha está quase no mesmo lugar. Mas a Bíblia diz que eles chegaram lá na frente, assim como também as pessoas que estavam andando. E a Bíblia diz que Jesus, quando sai ali daquele barco, ele já vê uma grande multidão e ele é possuído por uma íntima compaixão. Eu imagino, irmãos, que Jesus, porque a Bíblia me diz, lá em Filipenses capítulo 2, que ele veio como homem. Então, em seu corpo físico também ele tinha as suas limitações.
ele se cansava. E creio eu que muitas das vezes que a Bíblia diz que quando ele tenta se retirar para algum lugar, eu acredito que ele queria ter um descanso, eu acredito que ele queria ter algumas horas ali, até mesmo para estar a sós com Deus, porque ele tinha uma vida, uma comunhão muito tremenda com o seu Pai. Então eu vejo que muitas vezes o Senhor ele queria fazer isso, mas sempre uma multidão o seguia, e sempre uma grande compaixão vinha em seu coração, e ele não permitia com que as pessoas ficassem da mesma forma. Naquele dia, creio eu, que depois de fazer muitos sinais, milagres e maravilhas, ele pega o barco, vai para o outro lado, e quando chega lá, ele olha aquela multidão, e ele não consegue ficar, não consegue deixar aquela multidão da mesma forma, e mais uma vez, milagres, maravilhas acontecem, os doentes são curados, Deus se manifestou com poder e glória naquele dia. Foi mais um culto abençoado. E nós vemos, irmãos, que a Bíblia diz que ele se comove com aquela multidão. E eu quero que você diga isso também, se comoveu com aquela multidão. O coração de Deus, irmão, se alegra, o coração de Deus se comove quando ele vê uma multidão sedenta, necessitada pela sua presença. Não existe outra forma melhor do que chamar a atenção de Deus. Muitas vezes, se você está doente, você vai clamar ao Senhor, você vai pedir a Ele a sua graça, a sua misericórdia vai vir sobre a sua vida, você vai receber uma cura. Mas quando você se apresenta ao Senhor com o coração quebrantado, com o espírito contrito, irmãos, não tem como sair da presença de Deus da mesma forma. O Senhor, ele se compraz de nós, o Senhor, ele tem uma compaixão enorme de nós. E a Bíblia diz que aquele culto, sendo um culto abençoado, milagres, sinais, maravilhas acontecendo, e aquele culto, irmãos, era para durar dias, na verdade. E ali a Bíblia diz que de repente os discípulos chegam até Jesus, se aproximam dele e diz: Senhor, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. O dia passa rápido, muitos milagres, libertações, o povo se alegrando na presença do Senhor. O culto estava difícil de acabar, mas de repente os discípulos chegam até Jesus e diz: o lugar é deserto e está ficando tarde. Diz assim também: o lugar é deserto e está ficando tarde. E a Bíblia diz que os discípulos já chegam até Jesus e diz: o lugar é deserto, está ficando tarde, Jesus. Manda esse povo logo embora para que compre alimento para si, porque ainda há tempo. A padaria lá da esquina está aberta, o mercado também está aberto, o outro está em promoção, quem sabe eles conseguem pegar a feira aberta, Senhor. Então libera logo esse povo. E a vontade de Jesus, irmãos, creio eu que era de ficar ali mais aquela tardezinha inteira, mais a noitezinha inteira, mais a madrugada inteira, se fosse necessário. Sabe por quê? Porque a própria palavra também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já faziam dias que aquela multidão seguia, e a multidão não tinha fome de alimento, elas tinham fome da presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele dia foi uma bênção. E tem culto que a gente deseja que não acabe mais. Você já teve culto assim? Você já passou por culto assim? Mas também tem culto que a gente deseja que acabe logo. Principalmente quando a gente vê muitas pessoas, como a gente diz, enchendo linguiça. Enrolando, segurando, e não libera aquilo que Deus quer e fica enrolando. E ali o culto muitas vezes é demorado, o culto é pesado. Mas aí o que fazer? Você vai embora da mesma forma? Jamais. A gente invoca a presença do Senhor e o Senhor vem e se manifesta. A gente invoca a presença do Senhor e Ele vem e muda a história. O culto que era para ser um velório se transforma em um culto abençoado, porque a Bíblia diz que quando a presença do Senhor está, até a tristeza salta de alegria. Então eu vejo, irmãos, que naquele dia era assim. Era desse jeito. E aí os discípulos chegaram até Jesus e disseram: olha, despede logo esse povo. E aí Jesus responde no verso de número 16: não é bom que eles vão assim, não é mister que eles se vão dessa forma. Dai-lhe voz de comer. Jesus responde
dai-lhes de comer. Diga, dai-lhes de comer. Daqui a pouco eu vou perguntar, hein? Qual foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta que eu vou falar daqui a pouco. Então a Bíblia diz que Jesus ele chega e diz, dai-lhes de comer. Estavam ali o dia inteiro, irmãos. Pessoas de todos os tipos, com todos os tipos de necessidade. Uns moravam longe, outros moravam muito mais longe ainda. E o mais interessante é que talvez alguns tivessem algum poder aquisitivo e até conseguissem comprar algum tipo de alimento no caminho de volta para casa. Mas também outros talvez não tinham condições de comprar o seu alimento e, conforme também nos garante a palavra do Senhor, talvez padeceriam na estrada, morreriam no caminho de volta. E a Bíblia diz que Jesus ele vai e fala, não é bom liberar esse povo desse jeito, dai-lhes de comer. E ali os discípulos chegam para Jesus e diz, olha Senhor, nós não temos nada, só temos 5 pães e 2 peixes. E aí eu fico imaginando, irmãos, aqueles 5 pães e 2 peixes não davam nem mesmo para Jesus e os discípulos. Porque eram 13 pessoas, 12 discípulos com Jesus, 13, não dava nem para eles. Aí eu fico pensando, se os discípulos pegassem aqueles pães, até mesmo para eles, não daria para eles. Aí a Bíblia diz que além disso, deles não terem nada, eles pegam emprestado com um garoto que naquele dia foi assistir um culto. E talvez, irmãos, era uma alimentação só e já iria acabar rapidamente para algumas pessoas. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele pega aqueles pães e aqueles peixes, ele diz aos seus discípulos, trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. Jesus pega aqueles peixes, e ele manda com que aquela multidão se assentasse. Diga assim, ele abençoa, e parte aos seus discípulos. E os seus discípulos começam a distribuir para aquela multidão que estava sentada. E aqui eu vejo, irmãos, que o milagre começa na mão de Jesus, mas termina nas mãos dos seus discípulos. A bênção vem do alto e ali acaba finalizada na mão daqueles discípulos. E a Bíblia diz no versículo de número 20 e 21 que diz que eles comeram deles todos e saciaram-se. E levantaram os pedaços que sobejaram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então eu vejo, irmãos, que todos se alimentaram e ainda sobrou. Diga assim, fartura. Como disse o pastor Jeremias Pereira, substância. Eu vejo, irmãos, que para Deus, mais ou menos 5.000 homens, mais mulheres, mais criança, é 15.000. 2 pães, 5 pães e 2 peixes, aparentemente não é nada em relação ao número de pessoas naquele dia. Para o homem seria somente mais uma refeição, mas para o Senhor foi um banquete, para o Senhor foi uma fartura enorme. Deus é o melhor matemático que existe. 5 mais 2 para você é 7. Talvez para alimentar 6 ou 7 pessoas você consiga. Mas para Deus, irmãos, 5 mais 2 é 15.000, é 20.000, é 30, é quanto for necessário. E eu vejo, irmãos, que assim foi a história. E a Bíblia diz que Jesus, ele despede aquela multidão com fartura de comida. E aí eles vão felizes para sua casa e aí acaba a história. Aí acaba o culto. Amém? Aí agora que você já conhece a história, eu vou pregar para você nessa noite. Vou ministrar para o teu coração aquilo que o Senhor ele tem colocado, irmãos. Qual é o desejo do Senhor através dessa palavra para as nossas vidas hoje? Quantos acreditam que a palavra do Senhor é viva? Que ela se renova a cada dia? Ela foi escrita, irmãos, há mais de 2.000 anos atrás, mas ela parece que foi escrita hoje à tarde. Ela é viva, ela é eficaz e ela tem um efeito enorme na vida daquele que crê.
Deus pode fazer milagres para aquele que acredita na sua palavra. Então eu quero que você creia, eu quero que você acredite. Sabe por quê, irmão? Porque eu acredito que hoje Deus vai mudar a tua história. Eu acredito que Deus vai te tirar do anonimato e vai fazer de você, irmão, um grande servo do seu reino aqui nessa terra. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ele se retira para um lugar deserto, e ali o povo fica sabendo, segue a Jesus. E ele vai para o deserto, como eu disse, talvez para descansar, talvez para ter uns dias ali de descanso, irmãos. E muitas vezes as pessoas vão para lugares tentando se isolar, tentando fugir, tentando até mesmo se esconder, como Jonas fez. Mas eu quero te dizer nessa noite, a Bíblia diz em Salmo 139, que para onde irei do teu Espírito, não adianta você fugir, não adianta mais você tentar se esconder da obra do Senhor. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Você já tem conhecido a verdade. Então qual é o mistério de tudo, irmãos? O mistério de tudo é se render, porque quando nós nos rendemos, nós alcançamos a graça, e quando alcançamos a graça, nós nos tornamos discípulos, e quando nos tornamos discípulos, nós temos a chance, irmãos, de fazer algo para o Senhor nessa terra. Diga aí para o teu vizinho, pare de fugir. Pare de fugir, irmãos. Quem tem chamado do Senhor aqui para a sua vida? Eu acredito, irmãos, que o Senhor não te chamou para ficar no banco. O Senhor não te chamou para você somente ser mais um no meio de muitos. Deus te chamou com o propósito de você realizar uma obra para Ele. Ah, pastor, mas eu não sou nada. Continue sendo nada, porque o dia em que você se achar alguma coisa, o Senhor vai te abater. Mas enquanto você se humilhar, enquanto você se colocar na presença do Senhor, eu tenho certeza, irmãos, que cada dia que você se humilha, mais óleo vai descer sobre a tua cabeça. Quanto mais você se humilhar, mais o Senhor vai ter prazer em usar a tua vida. Então chega de fugir da presença do Senhor. Mesmo que você tente de várias formas, os perdidos, eles vão te achar. A gente vê muito cristão nessa terra sendo cristão 007, como dizem. Um agente secreto que ninguém nem sabe que ele é cristão. E o Senhor, Ele não quer mais isso da tua vida. O Senhor quer fazer, irmãos, com que a luz dele possa brilhar no teu rosto, para que cada um que te vê na rua possa dizer assim, você é um cristão. Irmãos, isso acontecia em 1970, 1980, e infelizmente as pessoas não reconhecem mais os cristãos andando na rua. Está na hora de mudar a história, minha gente. Está na hora de fazer valer a pena. Está na hora de fazer assim como a gente cantou. Vem fazer aquilo que nenhum homem fez. Vem fazer aquilo, Senhor Deus, que a história ainda não cumpriu. Está na hora, irmãos, de fazer. Então não adianta mais fugir. Ele vai mandar pessoas até você. É impossível se dizer ser um cristão e viver no anonimato. É impossível. E muitos têm vivido dessa forma. Quantas vezes você pregou lá no seu ambiente de trabalho? Quantas vezes você falou de Jesus dentro do ônibus? Quantas vezes você falou de Jesus na rua? Irmãos, tem muito crente se escondendo, e o Senhor não quer que você se esconda. O Senhor vai mandar uma multidão para te incomodar. O Senhor vai mandar uma multidão para te despertar para o chamado. Ame as almas. Ame as almas. Hoje a gente vê a igreja fazendo muito evento. Evento para a própria igreja. A gente não vê a igreja fazendo evento para ganhar vidas. Faz muito tempo, irmãos, eu me converti em 98 lá no Japão. E lá no Japão, em 2000, 2001, a gente ainda fez cruzada evangelística. Chamamos o pastor Josué Mion e dali fomos para 4 estados do Japão, pregando, anunciando a palavra do Senhor Jesus, ganhando vidas para o reino. Mas depois que passou de 2000 e alguma coisa, irmãos, não se ouve mais falar em cruzadas evangelísticas. Não se ouve mais falar em a igreja indo para fora para ganhar vidas. E o Senhor não nos chama para ficar aqui dentro, o Senhor nos chama para ir lá para fora, porque é lá fora que as pessoas estão, é lá fora que os necessitados estão. Então nós temos que amar essas almas, irmãos, assim como Jesus amou. Nós abraçamos tantas coisas nessa terra, e por que não abraçar a obra de Deus?
Tudo que vem a gente abraça. Aí quando é de Deus, a gente, não, deixa aí, o pastor se vira. Você sabia que existem pessoas que eu vou ganhar para Jesus? Mas existem pessoas que são vocês que vão ganhar para Jesus. A Bíblia me diz que lá em Atos, no capítulo de número 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que Pedro e Silas estavam indo orar no templo. Chegou ali e encontrou um homem coxo. E aquele homem, irmãos, todos os dias que Jesus passava naquela porta, aquele homem se encontrava com o próprio Jesus. E sabe o que aconteceu com ele? Nada. Porque não era para Jesus curar aquele homem. Jesus ele deixou aquilo para os seus servos, para os seus discípulos. Então eu entendo, irmãos, que tem coisa que Jesus ele fez, que tem coisas que só ele pode fazer, mas também existem coisas que ele deixou para mim fazer. Então existem muitas pessoas esperando por você. Abrace a obra do Senhor, irmãos, como ela deseja ser abraçada. E a Bíblia diz que no verso de número 14 e 15, a Bíblia diz que aquele povo reunido, Jesus tem uma compaixão tremenda dela. E a Bíblia diz que chega a hora em que os discípulos dizem ao Senhor, despede-os. Despede-os, Senhor, porque já está ficando tarde. Porque a gente está no deserto, manda esse povo embora. E nós chegamos a uma hora, irmãos, que nós temos vivido também como essas pessoas viveram no Antigo e no Novo Testamento. Os discípulos viveram. Eles não se importaram muito com aquelas pessoas. E a pergunta para você nessa noite é: quem se importa com as almas? Quem se importa com as pessoas? Os discípulos viram aquela multidão sedenta, mas mesmo assim chegaram até Jesus e disse: Jesus, manda-os embora. E nós temos vivido, irmãos, em um tempo assim. Hoje você vê um necessitado e você já não se compadece dele como se compadecia antes. Hoje, se você estiver andando na rua, você vê um corpo morto ali, caído no chão, aquilo ali não faz nem efeito mais na tua vida. Por quê? Porque as pessoas perderam a sensibilidade de amar. A Bíblia diz que Jesus ele teve um amor muito grande para aquelas almas. Ele teve compaixão daquelas almas. Irmãos, eu em nome do Senhor Jesus, o diabo tem deixado pessoas dentro da igreja, mas tem arrancado o amor de dentro dessas pessoas. O diabo não se incomoda em você só vir à igreja, não. Você pode vir na igreja quantas vezes você quiser. Se quiser achar para dormir aqui, você pode até dormir na igreja. Mas quando chega lá fora, se você não faz a vontade de Deus, o diabo dá gargalhada da tua cara. Mas se você vem em busca da presença, se você vem em busca da unção do Senhor, e quando você chega lá fora, você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu através do Evangelho, irmão, você se torna uma bomba atômica nas mãos do Senhor e nada pode te parar. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, ame as pessoas, se importe com as pessoas. E aí Jesus ele vai e fala no verso 16, não é mister que vão, deles de comer. Não negligencie a obra do Senhor na tua vida. Diga aí para o teu vizinho, não negligencie a obra do Senhor na tua vida. Está em falha, se reconcilie, aproveite oportunidades que Ele te dá, pague o preço. Não se acanhe, irmãos. Não fique com medo. Não se achegue ao Senhor naquele grande dia com suas mãos vazias. Aproveite as oportunidades que Ele tem te dado para produzir para o seu reino e chegar até a Ele com suas mãos cheias de obras. Se importe, valorize. Em nome do Senhor Jesus, não negligencie a obra do Senhor. E aí no verso de número 17 ele diz: então nós só temos aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes. O que você tem para dar? O que você tem para oferecer? Muitas vezes é pouco, ou muitas vezes é nada. A Bíblia diz, irmãos, que aquelas pessoas, os discípulos, não tinham nada. E aqui também eu vejo, irmãos, que nos dias de hoje, muitas vezes as pessoas também não têm nada para dar para o seu próximo. O amor acabou. Está escasso, se acabou. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que assim como os discípulos pegaram emprestado daquele garoto, aqueles 5 pães e 2 peixes, em nome do Senhor Jesus, você também pode pegar emprestado com o teu irmão que está aí do teu lado, que ama as almas.
Se Ele não tiver, eu tenho, eu te dou, eu te entrego o amor pelas almas para que você possa sair lá para fora e fazer uma grande obra para o Senhor. Se ninguém tem, irmãos, o Senhor pode até fazer nascer de novo. Isso é o que a igreja tem vivido nesses dias, tem perdido o amor. A Bíblia diz que o maior mandamento é amar ao Senhor acima de todas as coisas, e muitas vezes nós praticamos isso, irmãos, com toda excelência, mas a Bíblia diz que o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo como a si mesmo, e muitas vezes a igreja falha nisso. A igreja falha com isso. O que adianta amar a Deus e largar o próximo? O que adianta amar a Deus e odiar o seu próximo? O reino é eterno, de bondade, fidelidade e de misericórdia. Assim como um dia exerceram misericórdia para você, irmãos, continue exercendo misericórdia para o teu próximo. Ame pessoas e não objetos. Ame a obra. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, e a palavra do Senhor diz que Jesus ali, naquele dia, Ele se compadece, manda com que as pessoas se assentem, e ali Ele abençoa aqueles alimentos. Ele apresenta a Deus, os abençoa. E ali o Senhor, Ele faz um grande milagre. Em nome do Senhor Jesus, se apresente a Deus. Apresente a Ele as suas impossibilidades e somente dê graça. Somente abençoe, somente seja um abençoado, irmãos, para levar aquilo que as pessoas precisam. Eu quero que você tenha isso na sua mente, no seu coração essa noite. O milagre começou com Jesus, mas terminou nas mãos dos discípulos. O milagre começa através de Jesus, através do seu sacrifício, mas o milagre da salvação vai ter um final através da tua vida, na vida daqueles que estão lá fora. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor deseja que pessoas se coloquem na sua presença como um instrumento de salvação para esse mundo. Isaías capítulo 6, verso de número 8 diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O milagre começa lá de cima, mas termina comigo aqui, ó. E aí no versículo 20 e 21 diz que ali as pessoas comem, se saciam, se fartam, ainda sobram cestos. Muitas pessoas estão te esperando lá fora. Muitas pessoas estão esperando, irmãos, que você diga sim para o teu chamado. Muitas pessoas estão esperando lá fora, esperando com que você diga logo sim, para que você também possa socorrê-las lá fora. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, o que você tem vai abençoar muitas vidas, e você não pode negligenciar esse chamado. Irmãos, muitas vezes é um gesto, muitas vezes é um abraço. Às vezes é você sentar 5 minutos com um camarada ali na guia e conversar com ele e falar que Jesus ama ele e levar esperança para o seu coração. Não é muita coisa não. Deus não pede o teu dinheiro, Deus não pede a tua casa, Deus não pede o teu carro, Deus não pede nada disso. Deus só pede a tua alma, o teu coração, para que Ele faça a obra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que você possa ter no seu coração que existem muitas pessoas te esperando lá fora. E você precisa alimentar essas pessoas. Algumas semanas atrás eu falei sobre Reinhard Bonnke. Bonnke foi um homem, irmãos, que ganhou milhões de pessoas na África. Antes do seu falecimento, no seu último culto, porque já estava com 80 e poucos anos de idade, já não tinha mais condições de ficar viajando. Fez uma última cruzada. No dia da despedida dele lá, 5 milhões de pessoas compareceram ao culto de despedida de Reinhard Bonnke na África. E Deus continua dizendo: Bonnke faleceu em setembro do ano passado. E Deus continua dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em nome do Senhor Jesus, irmãos, muitas vezes você não vai entender isso agora. Mas se você guardar no teu coração, Deus, Ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai te despertar para você novamente amar as almas, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ter fome e sede, assim como você tinha no primeiro amor de sair nas ruas, evangelizando, ganhando vidas para o Senhor. O Senhor vai trazer isso de volta na sua vida. Em nome de Jesus, muitas pessoas precisam de você.
Muitas pessoas estão esperando por você. Alguém aqui já ouviu falar em Jim Elliot? O missionário Jim Elliot? Jim, ele nasceu em Portland. Hoje eu não vou falar hebraico, eu vou falar inglês. Ele nasceu em Portland em 8 de outubro de 1927. Os seus pais eram comprometidos com a obra de Deus. O seu pai era pastor. E ele se dedicava à obra do Senhor e também encorajava os seus filhos a viverem para Cristo. E Jim cresceu num lar onde a obediência e a honestidade eram exigidos constantemente. E a história diz que aos 6 anos de idade ele decide entregar de verdade a sua vida ao Senhor. Ele era uma criança. Nasceu no berço evangélico, mas o berço evangélico não quer dizer nada. São atitudes que a gente toma. São decisões que tomamos nessa vida que muda toda a nossa história. E Jim havia nascido numa casa, num lar evangélico, mas aos 6 anos de idade, ele confessa ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. E a Bíblia, a história diz, irmãos, que Jim, ele considerava o estudo da palavra de Deus como o mais importante de todos. Até na sua faculdade, quando entrou na sua faculdade, a história diz que ele se dedicava mais ao estudo da Bíblia, porque ele sabia que a palavra de Deus era verdade e que ele amava essa verdade. E o interessante é que a história de Jim conta que ele, a vontade, o desejo de ser um missionário, ela se solidifica na faculdade. O seu coração ardia por missões. E ele se torna um estudante de missões estrangeiras. E em 1947 ele faz missões no México. Ele vai ganhar almas, porque o coração dele pedia almas. A fome e a sede que ele tinha era por almas. Ele queria ver vidas sedentas aos pés do Senhor. E ali ele vai para o México. Fica ali 6 semanas no México. E quando volta para os Estados Unidos, ele encontra outros missionários que haviam feito missões aqui no Brasil, e esses missionários começaram a contar para Jim a necessidade da evangelização dos indígenas. E ali a história diz que o coração de Jim arde mais uma vez, e dessa vez pelos povos indígenas. E ele decide em fazer missões, entregar mesmo sua vida. As portas vão se abrindo e ele vai para o Equador. E chegando ali no Equador, dia 21 de fevereiro, ele chega com um propósito de evangelizar os índios de Quechua. E ali a história diz que ele começa a evangelizar aqueles povos. Em 1953 ele se casa com Elizabeth, uma irmã de um colega da faculdade, o qual ele amava muito. E ali a história diz que ele se casa com essa mulher, e mesmo assim ele continua fazendo missões, ele continua com o seu coração ardendo pela obra do Senhor. E durante aqueles trabalhos ali em Quechua, Jim, ele se preparava para encarar uma tribo que se chamava Huaonari, uma tribo indígena que era considerada muito violenta, uma tribo indígena que até então não havia tido contato com nenhum homem branco, nem em outros países havia pisado o seu pé ali naquele local. E a história diz que o primeiro contato que Jim ele faz, pega o seu avião, começa a sobrevoar aquela área, e através de algumas palavras que ele já havia aprendido do dialeto, ele falava no alto-falante e jogava alguns presentes para que aqueles índios pudessem recebê-los. E até que chega um dia que ele pousa ali, o avião ali perto de um rio. E ali a história diz que perto daquele rio ele tem contato com um índio que se chamava Naem Kiwi. E esse índio foi bem receptível. Jim dá a ele presentes, Jim faz uma amizade com ele. E ali eles formam um acampamento perto do rio Curarai. E ali ele permanece durante alguns dias com a intenção de se achegar até aquela tribo. E ali a história diz que se passam alguns dias.
E ali eles já estavam encorajados a ter esse encontro. Eles preparavam ir até a aldeia. Mas eles não sabiam, irmãos, que aquele índio que tinha feito amizade com eles havia mentido para o resto da tribo. Quando ele se encontrava com o Jim, ele se mostrava uma pessoa amigável. Mas quando ele chegava na tribo, ele dizia: olha, existem uns estrangeiros aí que estão querendo invadir a nossa tribo. Existem uns homens brancos que vão trazer a doença aqui para a aldeia. E ali aqueles índios ficaram enfurecidos com Jim e os seus companheiros. E ali quando Jim estava se preparando para ir para a aldeia, a história diz que vem ali 10 guerreiros daquela tribo. E no dia 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot e os seus companheiros missionários são executados ali naquela praia, na beira do rio Curaray. E no seu diário estava escrito assim, que ele tinha um amor muito grande por Cristo, um amor muito maior do que até mesmo pela sua própria vida. E uma frase que acharam no seu diário, que diz assim: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Essa é a convicção daquele que sabe onde está pisando. Não pode guardar o que não pode ganhar. Você pode guardar sua salvação? Você já ganhou. Então não tem como você guardar, você tem que espalhar ela. Você tem que doar ela. Para ganhar aquilo que você não pode perder, a salvação já é tua. Quanto mais você der, nunca vai sair de você. Você nunca vai perder ela. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, o corpo de Jim foi encontrado rio abaixo junto com os seus amigos. E sabe o que acontece? A história diz que depois da morte de Jim, sua esposa Elizabeth começa a tentar se comunicar com eles e não consegue, até que eles vão até aquele local. Chegam ali, irmãos, encontram o corpo do seu marido e os outros missionários estirados ali no leito daquele rio. Aí sabe o que é mais interessante? Sabe o que a mulher do Jim fez? Aquela mulher, irmãos, ela não pensou assim: vamos pegar o que a gente pode e vamos sumir daqui. E esses índios que se explodam, esses índios que morram, esses índios que se virem. Sabe o que essa mulher fez? Essa mulher se chamava Elizabeth Elliot. Ela pega, apesar do seu marido ter sido morto ali por aquela tribo indígena, ela começa a amar aqueles índios. E ela começa a fazer comunicação com aqueles índios, irmãos. E aquela mulher ganhou a aldeia inteira para Jesus. Ganhou aquela tribo inteira para Jesus, fez uma grande obra para o Senhor. E aí eu vejo, irmãos, que muitas coisas começam lá de cima, mas termina aqui embaixo comigo e contigo. Na vida dessa mulher foi assim. Começou com o seu marido, mas ela que terminou. Sabe por quê? Porque ela também amava as almas. Ela amava as almas. Ela amava as pessoas. Irmãos, Jim Elliot amou de uma tal maneira também essas almas, que em 1991 ele é fundada ali uma escola cristã em Denver, Colorado. E em 1997 um colégio cristão Jim Elliot é fundado também na Califórnia. E as pessoas que entram ali começam a amar as almas assim como Jim amou. Irmãos, tudo pode passar menos nosso amor por essas almas. Tudo vai passar. A idade passa, a gente vai ficando velho. A casa nova vai ficando velha e estraga. O carro novo vai ficando velho e se acaba. Tudo vai passar. Mas o amor pelas almas, irmãos, não pode acabar na tua vida. Como eu preguei na semana passada, Lucas, de número 2, a partir do versículo de número 32, 34, a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher já estava com 105 anos de idade, mas o amor pelas almas ardia no seu coração também. Então, ame as almas, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que estão esperando por você. Em nome de Jesus, não tem como fugir. Não tem como fugir. Onde você for, Deus vai mandar uma pessoa lá. E se você não falar, irmãos, vai ser pior para você.
você não evangelizar, se você não pregar o Evangelho, se você não ministrar na vida dessa pessoa, Deus vai cobrar da tua vida o sangue dessa pessoa. Então, como eu sempre digo, o Evangelho é um caminho sem volta, não tem como voltar atrás. Mas uma coisa interessante é que não tem como perder aquilo que já se ganhou. Então a salvação, irmãos, eu tenho certeza que a cada dia você vai ter mais e mais e mais certeza de que você é salvo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse, pelos frutos vos conhecereis. Então, se você ama almas, você tem demonstrado que verdadeiramente o amor ágape, o amor de Deus Pai está dentro de você e você já não aguenta mais viver da mesma forma. Ele vai levar vidas até você, mas para isso é necessário que você se importe. Não negligencie a obra do Senhor na tua vida. Não gaste o teu tempo em coisas que não valem a pena. Não permita com que o tempo que é precioso na sua vida seja disperso. Se você não tem, peça emprestado. Pastor, me ensina a amar de novo as almas. Irmão, me ensina de novo a amar essas pessoas. A gente vai orar junto, a gente vai buscar o Senhor junto, e o Senhor vai colocar de novo esse fogo, essa chama dentro do teu coração pelas almas. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, o milagre começa lá em cima, mas termina com você. Uma multidão te espera e você precisa alimentá-las. Você não pode permitir com que elas vão, porque simplesmente pessoas passem somente por passar na tua vida. Você tem que marcar cada uma delas. Você tem que fazer com que a história fique cravada ali no seu coração, para que um dia elas possam dizer: eu conheci uma pessoa que me mostrou o caminho, eu conheci uma pessoa que me ensinou o caminho. Se coloque de pé nessa noite. O que você tem feito da sua vida? O mundo tem perdido grandes homens de Deus. Se você acompanhar homens de verdade, homens que fazem a obra do Senhor, não são homens que saem para ganhar dinheiro e ficar rico e ter uma vida boa, não. São homens que deram a sua vida em prol do reino. Homens que se dedicaram, irmãos, de corpo, alma e espírito para a obra do Senhor. A gente perdeu o Billy Graham. Você não conhece a história? Corra atrás e aprenda sobre ele, um grande homem de Deus. Perdemos no ano passado Reinhard Bonk, também um grande evangelista. Perdemos Miles Monroe, camarada desse tamanhozinho. Assim, quando começava a pregar a palavra de Deus, não tinha ninguém que aguentasse. O coração se quebrantava e as pessoas começavam a arder com vontade e fome de Deus. Pastor Josué Lima é um grande homem de Deus que nós conhecemos, já está de idade. Acompanho ele pelo Instagram e a gente vê ele já com idade avançada, mesmo assim ministrando a palavra de Deus nos Estados Unidos, porque ele já não está em muitas condições de ficar viajando como viajava. Viajou para mais de 53 países anunciando o Evangelho. Deu a sua vida, doou a sua vida para o reino. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que a Bíblia me diz, lá em Atos, capítulo de número 6, que Estevão, por ter anunciado o Evangelho, ele foi apedrejado até a morte. Mas antes de morrer, ele olhou para o céu, e quando ele olhou para as nuvens, sabe o que ele viu? Ele viu o próprio Jesus dizendo: vem, filho, que eu estou te esperando. Como você quer ser recebido pelo Senhor? A Bíblia diz que naquele grande dia muitos se achegarão ao Senhor, e o Senhor vai dizer assim: eu tive fome e você não me deste de comer. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive preso e não foste
foste me visitar. Eu estava enfermo, doente, e você não se importou comigo. E ali as pessoas vão dizer assim: Senhor, mas quando? Quando, Senhor? Eu não vi nenhum doente, eu não vi nenhum morador de rua, eu não vi nenhum mendigo, eu não vi nenhum necessitado, eu não vi nada disso, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele disse assim: apartai de mim. Mas aí também vai chegar pessoas, e o Senhor, Ele vai dizer assim: quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive com frio, você me deu de vestir. Quando eu estive precisando, você foi lá e me estendeu a mão. Aí às vezes as pessoas vão dizer assim para o Senhor: Senhor, mas quando, Senhor, que eu fiz isso, Senhor? Eu não te vi lá na terra. Aí o Senhor vai falar: você lembra? Você lembra daquele pequenino que você fez para ele lá na terra? Você fez para ele, mas você estava fazendo para mim. Entra, filho, no gozo do teu pai. Não negligencie a obra do Senhor na sua vida. Eu tenho minha responsabilidade para com a igreja, para com o reino. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo. Não é porque você é um pastor, um missionário, um diácono, um obreiro, que você também não tem a responsabilidade. Jesus, Ele garante lá em Marcos, no capítulo de número 15, no verso 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, Ele não disse: olha, somente os discípulos, tá? Depois aí vai ter um que vai se converter, que o nome dele é Paulo, aí o Paulo também vai ter a liberdade para pregar. Ele não disse isso, ele diz: vai lá todo mundo e anuncia o meu reino, vai lá todo mundo e ganha alma para o meu reino, vai lá todo mundo e faça uma grande obra para mim. Irmãos, o mais interessante do evangelho, sabe o que é? Eu não acho. Tem muita coisa, a Bíblia diz que Deus, Ele me amou de uma tal maneira. Mas o mais interessante do Evangelho, sabe o que é? É porque Deus, Ele confia em mim. É porque Deus, Ele confia em você. E isso é o mais interessante. Sabe por quê? Porque Ele poderia falar assim: eu não vou acreditar no Cristiano, não. Ele vai errar. Eu não vou acreditar na Mãe. Eu não vou acreditar na Ivone. Eu não vou acreditar em ninguém. Porque são homens, são falhos. Vivem errantes pela terra, cada dia pecando mais e mais. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando o amor dele vem, ele nos transforma. E quando o amor dele nos transforma, ele começa a confiar em nós. Então, quanto mais do amor dele ele vê em mim, mais ele vai confiar em mim. Sabe por quê? Porque o mesmo amor, irmãos, Deus, Ele permite que eu tenha o amor ágape, o amor, irmãos, que ninguém tem, só Ele, e Ele dividiu comigo e com você. Então você não pode falhar, você não pode deixar a desejar. E eu quero que você, nessa noite, você que tem uma fome por almas, você que tem uma sede por almas, você que tem um desejo de alimentar multidões, através da sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, irmãos, temos vivido tempos onde o amor tem se esfriado, o amor de muitos tem se esfriado. O diabo não se importa somente em você vir à igreja. O diabo, irmãos, tem tirado o amor de muitos e muitos não têm percebido. E hoje eu quero, em nome do Senhor Jesus, que essa vontade, que esse primeiro amor, como diz lá em Apocalipse, capítulo de número 2, volte para a tua vida. Um dia desse a gente vinha para a igreja e a gente comentava com a irmã Kelly, a gente falava: naquele tempo as pessoas aceitavam a Jesus e ali elas já saíam igual umas loucas na rua anunciando o Evangelho, querendo repartir a salvação que havia ganhado com as pessoas perdidas na rua. Hoje, irmão, a pessoa aceita Jesus na igreja e pronto, acabou, só foi mais um culto, só foi eu levantei a mão para poder agradar o pastor, levantei a mão para agradar o fulano, o ciclano. Não, irmãos, Deus quer trazer de volta esse amor para a sua igreja. Deus quer trazer de novo para a sua igreja esse amor, essa compaixão que um dia Ele teve para com aquela multidão. Ele quer colocar no teu coração. Feche os seus olhos e começa a
falar para o Senhor aí, Deus, eu quero, Senhor. Eu não quero mais perder tempo, Senhor, de vida. Eu não quero mais perder a minha vida pensando que eu estou ganhando. Deus, eu quero perder a minha vida para ganhar o Teu reino. Quero perder a minha vida, Senhor, para fazer, Deus, a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, começa a falar ao Senhor, Deus, eu quero. Faz arder em mim, Senhor, mais uma vez a chama. A Bíblia diz, irmãos, que o fogo arderia continuamente no altar. Então você não pode deixar essa chama se apagar. Você não pode deixar esse amor se apagar. Você não pode deixar, irmãos. Você não pode ser mais